aí, bonde, tudo bem? Mais um MBcast começando e o episódio de hoje é para você que estuda e não consegue subir a sua nota na prova de linguagens. É o seu caso? Acontece com você? Muito aluno traz essa queixa. A minha convidada hoje é professora de linguagens, 16 anos de carreira. Ela é gateira, batuqueira, muito estilosa, blogueira nas horas vagas. Eu tô aqui com a professora que vai desmistificar essa prova de linguagens para vocês, minha grande amiga maravilhosa, Vanessa Castex. Ai, obrigada. Amiga. Gente, que honra. Que linda essa introdução. Os atributos todos, né? Gateira, batuqueira, porque ela toca tamborim, gente. Você vai nos blocos, ó, do Rio de Janeiro, tá a Vanessa lá, tic, 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 arrasa na linguagem. Adoro um carnaval. Carnavalesca. Amiga, e o que é essa loucura da prova de linguagens? Porque eu ouço muito isso dos alunos, assim, Mila, estudo, e não consigo sair do limbo dos 600 pontos, dos 600 e até pouquinho, menos, né? E às vezes até menos, 500 e pouco, né? Então, é uma questão que eu acho que pega para muitos vestibulandos. E você acha que, assim, vestibulando negligencia linguagens? É uma prova injustiçada? Porque eu trouxe aqui o Rafa de Humanas, né? E ele falou, não é o Rafael do Fator, nosso Rafa, não, outro Rafa. Outro Rafa. Ele falou que sente isso também com humanas, assim, que às vezes é uma prova um pouco injustiçada, que às vezes o vestibulando negligencia um pouquinho. Você sente que com linguagens isso ocorre? Ocorre. Eu percebo que em linguagens, primeiro que a abordagem na escola já é diferente, né? Então, em muitas escolas, até por uma questão didática, a gente separa gramática, literatura, redação, né? Em algumas escolas tem lá a produção de texto junto com a interpretação e a compreensão de texto e uma parte só de gramática. Então, o aluno ele vai fazer a prova do bimestre, né? Ou fazer um concurso público, concurso militar. São provas que são muito conteudistas, principalmente na questão gramatical. São gramatiqueiras, muito, né? Muito gramática. Eu adoro gramática, eu amo gramática, você sabe disso, eu amo gramática. Mas o Enem não tem essa pegada. Então, a gente vai precisar da gramática? Vai. Até porque a gente faz uma redação, né? E a competência 1 da redação é a que mais tira ponto, que é a parte gramatical. Mas a gente não vai ver aquela questão de crase, de sei lá, concordância, regência, né? Uma classificação de uma oração subordinada numa prova do Enem. Ou seja, às vezes um conteúdo que o aluno estuda o ensino médio inteiro. E até antes do ensino médio, né? Porque se a gente for parar para perceber, né, para reparar, o ensino médio nada mais é do que uma repetição de tudo que a gente já tinha visto até o 9º ano. Isso. Né? Então, eu sempre falo para os meus alunos, gente, tudo de português, né? Literatura até novo para eles no ensino médio, mas português, a língua portuguesa, ela não é nova no ensino médio, mas ela é um pouco mais aprofundada. Aí chega a prova do Enem e faz uma prova linda, que eu sou apaixonada pela prova do Enem, tanto redação, tudo, eu acho muito legal como é feita a prova do Enem. E aí vem com uma questão que não tem a crase, que não tem a regência, concordância, não tem a concordância. A classificação da oração. A classificação da oração. E o aluno fica perdido. Então, como estudar para isso, né? Como é que eu olho o conteúdo que eu aprendi no ensino médio e coloco em prática nessa prova? E uma prova extensa, 45 questões, né? Com um peso muito grande para algumas carreiras, né? E aí o aluno fala assim, eu olhei o texto, a questão estava me pedindo coisas sobre o texto. Então a prova de interpretação, né? Isso é reforçado também por muitos professores, né? Não só na internet, mas nas escolas. A prova de linguagens é interpretativa. Olha, cuidado, você tem que ler muito texto. E o aluno fica perdido, porque como é que eu falo para um aluno assim, estuda interpretação, mesmo que seja uma prova, mesmo que fosse, né, uma prova de interpretação, que não é. Como que eu vou falar para um aluno, estuda interpretação? Tá, mas eu começo por onde? Leia. Né? Eu vejo muito isso na internet. Você tem que ler, treina a leitura. Você tem que ler, treina a leitura. Você tem que ler bastante para fazer a prova de linguagem. Mas ler bastante o quê? Começo por onde? Né? Porque se você tem uma prova que cai gramática, você pega uma
uma gramática da língua portuguesa e vai estudar, né? Se tem uma prova de história, cai parte de história do Brasil, você vai pegar um livro, né, um livro didático e vai ler, vai estudar aquela parte. Biologia tem conteúdo pra caramba, você vai pegar um livro didático e vai estudar. E linguagens e interpretação? Não. Então, já começa aqui, tirando o primeiro mito, né? A gente não tem interpretação nessa prova. É uma prova de compreensão de texto, que é diferente de interpretar. Né? Quando você lê e compreende, é o quê? É você ler e entender. Você entendeu o que está escrito ali? Todas as respostas estão no texto, né? Então, e o interpretar é você inferir, é deduzir, tirar suas próprias conclusões, né? Então, eu costumo muito falar isso nas aulas. Chego aqui, olho para Camila tá séria. Oi, Camila, tudo bem? Tá séria. O que eu posso deduzir? Que ela tá chateada comigo, aconteceu alguma coisa, mas ela não me falou. Então, eu tô tirando as minhas conclusões, eu tô interpretando. Isso é interpretar, né? Mas quando eu chego, oi, Camila, tudo bem? Ai, amiga, não tô legal hoje, eu não tô bem. Então, eu estou compreendendo que ela não está bem. Exatamente. Ela está me falando, né? E a prova do Enem é justamente essa compreensão. Então, esquece a interpretação. Interpretação a gente precisa para a vida, né? Mas a prova do Enem não é pautada numa interpretação de texto. E, gente, esse é um mantra da Vanessa há muitos anos. Eu trabalho com a Vanessa pelo menos, né, amiga? Desde 2015. E eu ouço a Vanessa repetir esse mantra para os alunos exaustivamente. Não é uma novidade. Ela fala isso desde 2015, que possivelmente falava antes também, mas desde o tempo que eu trabalho com ela. Mantra da Castex. A prova do Enem de linguagens não é de interpretação. Não tem interpretação de texto. E é uma loucura, porque o aluno acha exatamente isso. Se é uma interpretação, ele tem que... É quase que um processo de adivinhação. Sim. É adivinhatório. Então, por isso que, às vezes, se coloca uma barreira nesse estudo de linguagens, porque ele acredita que é uma prova impossível. Ele tem que ter dons extra-humanos. E você falou da negligência, né? Tudo que a gente não vê um resultado, né, prático, algo que venha logo, a gente negligencia, né? Eu vejo isso na redação, por exemplo. Mas redação, eu acho que o aluno consegue perceber uma evolução mais rápido do que em linguagens. Sim. Ou nas outras matérias, né? Então, o aluno que vai mal em redação, quando ele começa a entender como a redação funciona e ele coloca isso em prática, a nota dele já dá um salto. Pode não ser a nota que ele está precisando ou que ele quer, mas ele consegue mas já consegue ver uma diferença. A prova de linguagens e as outras provas também, né? Matemática, humanas e ciências da natureza, ele tem que fazer um simulado, né? Um simulado sério, que tem ali as questões, ou ele vai fazer questões anteriores e perceber que o número de acertos aumentou. Mas isso demora um pouco para ele captar, né? Então, se eu percebo que numa prova de biologia tem um conteúdo que o professor passou, que está lá no livro didático, que está lá na apostila, né? Que ele acha num vídeo, né? Uma videoaula no YouTube, ele percebe que tem na prova, ele vê mais sentido. E linguagens não. O que ele acha no livro didático, né? Não é a parte gramatical. Não é o que vai cair na prova. Né? A escola literária, né? Mesmo literatura, que cai bastante no Enem, tá, gente? É uma coisa assim. Muita gente fala assim, mas não teve nada de literatura. Tem. Olhando aí as provas, né? Todas as provas antigas, eu faço um estudo de todas as provas do Enem. De 2014 para cá, né? Quase 10 anos de prova, olhando primeira aplicação, segunda aplicação, a competência que mais cai é a de literatura. Ano passado, 2022, a gente teve 9 questões de literatura. Bastante coisa. Poxa, num universo tirando a língua estrangeira, que tem 5, né? Que são todas, né? Você percebe logo que é língua estrangeira. Das 40 restantes, 9 de literatura. É muita coisa. Mas você olha e não vê o conteúdo bruto, né? Aquela questão que você fazia no ensino médio, né?
Qual é o autor de tal época literária? Quantos livros ele escreveu? Principais características do conto tal do Machado de Assis. Você não vai achar esse tipo de questão. Mas você precisa desse conteúdo? Precisa. Isso é um conteúdo que você conseguiu, né, adquiriu no ensino médio e que você leva como ferramenta para o Enem. Né? Então, a pegada do Enem é diferente. Eu acho que é por isso que me fascina tanto essa prova, porque é uma prova que faz você pensar. Traz textos do teu cotidiano, né? Textos que a pessoa vai ler, né? O aluno vai pegar e falar assim, nossa, essa letra de funk, nossa. Esse rap aqui. Esse rap aqui. Nossa, esse comercial que eu vejo na televisão. Né? Então, assim, são coisas que estão no dia a dia, né? E que vão puxar para esse pensamento mais linguístico. O que a gente tem que pensar, por exemplo, numa propaganda? Qual é a função social de uma propaganda? E não o que é uma propaganda. Que muitas vezes a escola faz você pensar só no conceito. No conceito, é verdade. Né? O que é uma propaganda? Mas aí vem o Enem e fala qual é a função social de uma propaganda? Né? Qual é a função social de uma notícia? De uma resenha? De uma piada? De uma bula de remédio? E aí você vê aquele monte de gênero textual, né? Eu até falo para os meus alunos, os gêneros textuais são infinitos. Não adianta a gente estudar tudo. Não tem como a gente estudar tudo, né? Porque vão aparecer gêneros textuais que hoje não existem ainda. Então, é essa pegada que o Enem quer de você, né? De entender como que a linguagem, né? Como a gente usa a linguagem no nosso dia a dia. Né? O conteúdo bruto, ele não aparece. Ele é base, ele é ferramenta para a gente olhar ali para aquela questão, para aqueles textos e entender o conteúdo contextualizado ali, né? Muito linkado também com a interdisciplinaridade, com a realidade, com o uso da língua, né? Sim. Essa é a vibe do Enem, na verdade, né? É o que ele faz também na redação. Por isso que ele pede para a gente discutir um problema social, um problema que é social, que impacta a sociedade. Ele quer ver como é que o aluno pensa aquele problema olhando. E na prova de linguagem a gente tem muito essa pegada social. Muito, é verdade. Muito. Né? Tudo está relacionado à sociedade. Então, as tecnologias da informação, quais os impactos que elas trazem para a sociedade? Né? Se você vai pensar na literatura, qual é o contexto social, histórico e social? Então, a gente tem que olhar... uma pegada interdisciplinar, né? Também. A competência 3, que é de linguagem corporal. Né? O porquê que as pessoas devem se mexer, se exercitar. Uma... Como é que eu vou dizer? Uma necessidade corporal, né? Ele fala até necessidade sinestésica, esse nome bonito, mas é o quê? A gente precisa se mexer. E o quanto isso impacta também na sociedade. O lazer também está inserido, né? As brincadeiras estão inseridas, né? A diversidade, né? A inclusão. Então, tudo isso tem na prova do Enem. E muita coisa vem da nossa vivência. Muita coisa a gente não vai achar num livro didático, né? Mas vem da nossa vivência. Isso me encanta. Eu amo a prova do e eu acho que o que faz o aluno negligenciar, como a gente está falando, é justamente esse gap, né? Ele não entender que a prova trata disso, porque a escola não está ensinando para ele assim, não fala para ele que vai ser cobrado assim, e ele não encontra o conteúdo na prova da maneira como ele vê. Então, né? Se é interpretação, eu tenho quase que fazer um processo aqui adivinhatório. Se não tem conteúdo, porque ele acredita que não tem conteúdo. Né? Então, eu negligencio. E tem uma fala sua, que você já falou algumas vezes, já ouvi você falando no seu Instagram, tá? Algumas vezes também que eu adoro, que eu super concordo. Você fala assim, linguagem não é... Como é que é? Linguagem não é o que vai te colocar lá dentro da faculdade, não vai te aprovar. Isso. Né? É porque a gente, quando olha as notas, né? Redação, todo mundo está correndo atrás do 1000, né? São poucas pessoas que tiram 1000. Né? Esse ano a gente teve quantos? 20 e poucos? 32. 32, até que aumentou um pouquinho, né? E 3? 3, de nossa patroa do MEC. Mas olha só, num universo de, 3 milhões de pessoas, né, mais ou menos, que se inscrevem. Esse último Enem agora bateu mais de 3 milhões, né? Claro que nem todo mundo faz, mas bota aí, 3 milhões de pessoas. 30 e poucas pessoas, 32, tiraram 1000. E pouquíssimas ficam lá no 980, né? No 900 mais. Menos de 5%. É muito pouco, né? Mas as pessoas entendem que a redação é uma parada importante. E, principalmente,
para as carreiras de alto desempenho, né? Quando a gente fala carreira de alto desempenho, é medicina, direito, né? Aquilo que é mais concorrido. Então, o aluno coloca na cabeça, eu quero tirar 1.000, né? Ou 900 mais, eu preciso disso. A gente também tem a questão dos pesos, né? Então, redação geralmente tem um peso muito grande, 3 pontos, 4 pontos. Medicina não, FRJ é peso 4. Peso 4 no Fundão, né? E 3 em Macaé. E aí, quando você olha para linguagens, também tem um peso grande, sabia? No Fundão, quase todas as carreiras têm peso 2 para linguagens. Até aquelas carreiras que você não imagina que vai dar peso 2 para linguagens, coloca peso 2. E aquelas que têm linguagens como algo mais específico, aumenta ainda peso mais. 3. Né? Peso 3, peso 4. E a galera não faz ideia disso. Você tem noção que muita gente não faz ideia que existem pesos? Então, elas focam na redação, né, que tem que tirar 900 para cima. Focam também em matemática, porque por ser difícil, né? Então, os acertos, a TRI dá uma aumentada. Então, se você faz uma prova legal com coerência, né? E o que é fazer uma prova com coerência? Você acertar mais as fáceis, as médias, né? Pensar que as difíceis, elas não vão te dar tantos pontos assim na TRI. E eles conseguem aumentar essa TRI da matemática. Então, tem gente tirando 800 e pouco, 900, né? Teve um ano aí que bateram 1.000. Mais de 1.000, mais de 1.000. Um negócio desse, não sei como é que foi possível isso. Agora, linguagens. Chuta a média de linguagens. É a casa dos 500 e pouco, né, amiga? Sei. Eu falo para todo mundo. É o limbo dos 500. Se a gente for pensar que, teoricamente, essa prova vale 1.000, tirar 500 é como numa prova valer 10, você tira 5. Né? É regular, tá de recuperação. Né? Então, assim... É aliar, né, uma prova que pode aumentar a sua TRI, porque muita gente negligencia. O mesmo cara que quer medicina, que está correndo atrás do 1.000 na redação, que está correndo atrás do 800, 900 em matemática, muitas vezes não entra por conta de linguagens. Eu já vi gente tirar 1.000 na redação e não entrar em medicina. Né? Então, assim... Se eu fico nesse limbo dos 500... A Nath Cardoso, nossa aluna... Eu não lembro quanto ela fez em linguagens na época. Mas a Nath, no ano que ela tirou 1.000, ela não passou para medicina. No ano que ela passou, ela fez 980 ou 60, alguma coisa assim. Foi 980. E eu lembro que foi um espanto lá no fator enorme. Tipo, como? Ela tirou 1.000 na redação e não passou. Porque eu tirar 1.000 na redação, não é só a redação. Né? A gente tem outras matérias, a gente tem outras provas. Então, linguagens, eu falo para os meus alunos que linguagens é o salto. Não tem um pulo do gato? Uhum. Não é um pulo do gato, é o duplo twist carpado do gato. Então, quando você foca em linguagens, claro, não deixando de focar em redação, né? Mas de forma estratégica, sabendo lidar com a prova. Sabendo lidar com a prova. O que eu preciso para tirar, sei lá, 700, né? 700 mais, botando aí os mediciners, né? Para eu conseguir a minha vaga. Então, é muito importante você entender que linguagens têm um peso na sua prova. E como é que a gente vê isso? Tem um documento chamado Termo de Adesão, que as universidades divulgam. Então, a UFRJ tem um termo de adesão dela, a UF, a Unirio. A Unirio tem peso 1 para todo mundo. Para todo mundo. Então, você não vai se preocupar com isso. Mas o UFRJ, a UF, Rural, né? Elas têm um termo de adesão. E aí, eu usei aqui como exemplo a UFRJ, mas você vai olhar a tua carreira e o peso. Gente, linguagens na UFRJ, peso 2 para quase tudo. No mínimo, peso 2. Ou seja, um 700 mais é aquilo que você falou. Te coloca lá dentro. Não vai ser aquilo que te aprova como uma redação. Você não vai sair no banner do seu cursinho por ter tirado 700 em linguagem. No meu, sim. No seu curso. No meu, sim. Ela tem o curso SS Linguagens. SS Linguagens Enem. Mas, igual a redação, né? As escolas, né, colocam lá, ai, fulano, tirou 1.000 na redação, passou, não sei o quê. Mas ela vai te colocar lá dentro. Experimenta tirar uma nota boa em redação, nota boa em matemática, e nas outras, em linguagens, ficar no limbo, tá? E isso aí dá pano pra manga. Por quê?
Linguagens é o segundo critério de desempate. Aí. E a galera, às vezes, nem sabe disso. Primeiro critério de desempate, redação. Pensa, mediciners, pensem. É muito provável ficar com a mesma nota em redação. Né? Se a gente está pegando aí um aluno consciente, está estudando pra caramba, está dando sangue, ele já está no 900, ele já chegou ao 900 mais, certo? Então, é muito provável você ter alunos com a mesma nota, e aí vai para o primeiro critério de desempate, que é redação. Que tem um monte de gente com a mesma nota. Os dois tiraram 980, os dois tiraram 960, 920. E aí, vamos para o segundo. Ah, é matemática? Não, linguagens. E aí? Só que um ficou com 520, 560. O outro tirou 600. 700 foi nem mais. muito, ou 700. Foi nem muito. Mas só de um ter ficado no limbo dos 500 e o outro ter saído, já fez uma diferença. Entendeu? Então, esse cara entra. Então, assim, não negligencie, pelo amor de Deus. Eu falo isso, eu sou muito repetitiva. Eu falo isso o tempo todo. Não negligencie linguagens, porque não é o que vai te colocar de cara lá dentro. Mas é o que pode te deixar... Mas pode te tirar. Tá? Eu já tive aluno que não entrou por conta de linguagens, sabe? Então, assim... Muitos. Nossa, assim, minha nota de linguagem... Tirei uma boa média. O cara é bom. Muitos alunos me procuram, né, depois desse do SISU baque e tal, e falam assim... Cara, eu tinha tudo para passar, mas o que me ferrou... Se minha média de linguagens fosse um pouquinho maior... Foi linguagens. Porque ele já conseguiu chegar no máximo dele, às vezes, ali em humanas, às vezes já chegou no máximo dele em matemática, que é aquilo que ele prioriza, e no máximo ali em redação. Ele sabe que não poderia aumentar muito além daquilo, mas que se linguagens fosse um pouquinho maior, ele conseguiria aprovação. E você tem chance de aumentar essa nota. É uma prova de 45 questões. Né? É diferente da prova de naturezas, por exemplo, que tem um peso alto para quem quer medicina, por exemplo, que você tem que dar conta de química, física e biologia. Às vezes o cara só é bom em biologia. Né? Às vezes o cara tem uma dificuldade enorme em química e isso pode fazer a nota dele baixar. Agora, linguagem, você está ali num campo só. 45 questões. Então, a mesma importância que você dá para matemática, você também tem que dar para linguagens. Né? Porque matemática vai te salvar? Vai te salvar. Né? E eu costumo falar para os alunos assim, o que nos diferencia é aquilo que a gente tem mais dificuldade. Porque é por uma questão até de prazer, né? A gente quer fazer o que a gente gosta. Né? E o que dá resultado. Então, eu até falo isso para os alunos direto. Criança faz o que quer. Adulto faz o que tem precisa que ser feito. Exatamente. Né? Então, eu só gosto de matemática, eu só vou priorizar matemática? Não, porque a prova tem 180 questões e não são de matemática, todas. Né? Você só tem 45 de matemática. Então, eu preciso de linguagens para aquilo ali. Né? É tirar o sentimento ali, o romantismo da coisa. Tira o sentimento, você precisa da sua vaga. Se para a sua vaga, né, ser conquistada, você precisa estudar literatura, eu não gosto, não tem que gostar. Não tem que gostar, tem que estudar. Na faculdade a gente entra com tanta, né, com olhar romantizado. Muito, também. Uma idealização, faculdade é aquilo, eu vou fazer o que eu gosto. Tem um monte de matéria que a gente não gosta, que acha um saco, que quer que termine logo, mas tem que fazer, né? Eu chamo os vestibulandos vestibulanjos, né? os vestibulanjos, eles são adultos. Eu trato como adulto. Todo mundo adultinho já. Quem está escolhendo carreira é adulto, né? Então, adulto tem que fazer aquilo que tem que ser feito. Então, se é para conquistar minha vaga este ano, eu quero este ano, é para eu entrar hoje, né? É para eu entrar esse ano. Vou entrar. Então, eu vou estudar. E se isso implica em me dedicar a linguagens, que talvez seja uma coisa que não seja o maior prazer da minha vida, eu vou fazer. Eu falo muito isso para eles também. Se a gente quer chegar ao topo, a gente precisa escalar a montanha. Mas é isso, amiga. Assim, eu acho que hoje é difundido, é muito difundida essa ideia da fórmula mágica, do pode pirlim pim pim, né? Da coisa fácil. E até quando eu trouxe aqui o Anderson e a Bruna, a gente estava falando sobre o vestibulando de medicina, por exemplo, e o Anderson falou assim, cara, o vestibulando de medicina tem que entender
que não cabe atalho, né? Não tem a fórmula mágica. Então, se você sabe que estudar linguagens vai ser um diferencial para sua aprovação, por que você vai negligenciar justo essa parte? Né? E assim, um vestibulando de alto desempenho tem que acertar quanto, mais ou menos? Então, para carreira de alto desempenho, a gente tem que estar aí brincando com os 700 para cima. Sim. E é possível, tá? Então, a gente tem aí uma média de 520, 500, fica sempre na casa dos 500. A maioria fica nisso. Mas você não é todo mundo e a tua mãe já fala isso. Desde que você é gente. Não é todo mundo. E você tem condições de aumentar isso. Então, assim, eu sempre firmo os 700, né? Em alguns anos, depende do ano, né? A partir dos 35 pontos já é possível. Ano passado... 35 acertos. 35 acertos. Já é possível um 700. Ano passado, com 35 acertos numa TRI mais alta, porque tem uma TRI mínima, uma TRI média e uma TRI máxima, né? Jogando para o máximo, 35 acertos já conseguia mais de 700. 701, 702. Mas com 40 acertos... É mais garantido. É mais garantido, né? Ano passado eu tive 2 alunos com mais de... Um com 38 acertos, fazendo 705, 706, alguma coisa assim. Guilherme, né? Guilherme, que inclusive está fazendo medicina. E a Ju Pinheiro, que conseguiu 40 acertos, 710 pontos. Está fazendo economia na rural, está super feliz. Então, assim... E pra gente ver como que o TRI realmente, ele pega pesado com muito. Linguagens, porque 40 acertos, ou seja, 40 duas acertos. questões. Olha só, 38, um fez 38, fez 705, 706. A outra fez 40 acertos, 710. Sabe? Então, assim, a gente tem 5, 6 pontos de diferença. Foi ano passado, né? Ano passado, né? Mais ou menos 5 pontos de diferença em 2 questões. Poxa, mas vale tudo isso? Então, aí tem uma coisa que a gente tem que analisar, né? Existem questões no Enem que são fáceis, existem as médias e existem as difíceis. Isso para todas as matérias, né? E aí, eu sempre falo, né, no SOS, lá no Fator, a gente tem que priorizar sempre as fáceis, né? E o que me diz que uma questão é fácil? Aí começa o estudo real, né, de linguagens. Eu tenho que olhar o enunciado. O enunciado é a parte mais importante da questão. Muita gente tem medo do texto. Primeiro olha o texto. Tem aluno que caça o texto curto. O texto que tem imagem. Nem sempre o texto curto é uma questão fácil. Exatamente. Às vezes o texto é curtinho, mas a questão é cabeluda, que você não vai fazer naquele momento. Então, eu sempre peço para eles, primeiro passo, olhe o enunciado. É no enunciado que a gente vai ter a competência e a habilidade que está sendo exigida. Então, a gente já percebe qual é a competência e qual é a habilidade. Já vou falar o que é competência e habilidade, que muita gente nem sabe o que é. Porque aquilo, né? Assim, né? Não é interpretação, é o quê? É o quê? Né? É competência e habilidade. Que conteúdo? E agora ela está falando de competência e habilidade. O que é isso? O que é isso? Né? Então, olha o enunciado, tá? Então, por exemplo, no Enem, a gente tem uma competência, que é a competência 1, que é a competência dos gêneros textuais. E aí tem uma habilidade que fala sobre função social. Então, vamos supor que caiu lá uma notícia, tá? Você, pela fonte, já percebe que é notícia. Você não precisa nem ler o texto para saber que aquilo ali saiu de um jornal. Pela fonte, já tem aquilo ali. Então, você olha o enunciado e ele vai falar que é um gênero notícia, né, e tal. Qual a função social? Para que serve na sociedade uma notícia? A notícia serve para informar. Então, você, às vezes, olha o enunciado, já percebe o que está sendo pedido, qual a habilidade está sendo pedida, olha as alternativas. Se for uma questão fácil, dependendo, você já marca alguma coisa, já elimina aquela questão. Ou já fica entre duas, já elimina algumas coisas. E depois é que você vai para a fonte e para o texto. Então, o texto real, né, de fato, é a última coisa que você vai ver na prova.
Então, o texto não é a parte mais importante, né? E aí você percebe, pô, essa questão aqui, eu sei o conteúdo, já consegui marcar alguma coisa, é uma questão fácil para mim, tá? Agora, o que é uma questão média? Olhei o enunciado, olhei as alternativas, fiquei em dúvida entre duas, vou ter que dar uma lida rápida no texto, isso vai me fazer demorar um pouco. Não é que eu não saiba, eu sei o conteúdo, mas eu sei o que está sendo pedido ali, mas eu vou ter que demorar para fazer. Então, ela é uma questão média. Olhei o enunciado, não sei do que se trata. Aquela que fala assim, né, tem um pi? Tem um pi. Né? O que eu tô fazendo aqui? Quero ir embora. Porque é assim que eles fazem a prova, não adianta. Aquela que dá vontade de chorar. Você fala assim, meu Deus, por que eu não tô na minha casa? Quero voltar pro útero da minha mãe. É essa. Olhou, não sei o conteúdo, não sei nem do que se trata. Tem questão, não é nem que assim. Não sei nem do que se trata. Que isso? Ou então, você sabe do que se trata, mas você sabe que vai demorar muito para fazer. E aí eu vou fazer uma analogia aqui com matemática. Log em matemática geralmente é uma questão muito difícil, que o aluno olha, mesmo que ele saiba tudo de log, ele sabe que vai demorar para fazer, então ele não vai fazer naquele momento. Um aluno consciente, né? Não vai fazer naquele momento. Então ele vai pular. Essa questão difícil, às vezes é tão difícil, o índice de acerto é tão pequeno que nem entra na contagem de TRI. Por que você vai gastar seu tempo, seu preciosíssimo fazendo tempo, essa questão? Entendeu? E é aí que tem um outro duplo twist carpado do gato. Por quê? Aí está a maturidade de fazer prova, né? Fazer a prova linearmente é uma coisa que eu falo muito. Não faça a prova número 1, número 2, número 3. Não. Número 1 é fácil, vou fazer. A 2 é difícil, vou pular. E a 3 mais ou menos, vou pular. Vou para outra fácil. Porque o aluno, às vezes, ele tem a questão do ego, né? O aluno é bom, ele estudou, ele se sente preparado, ele vai lá. Fiz a primeira, difícil, vou pular. Opa, eu sei que eu tenho que pular. Fiz a segunda, média, vai. Aí fiz a terceira, difícil. Dependendo da prova que ele pega, se ele pega umas 3 difíceis em sequência, quando chega na terceira, a questão de honra. Sim. Não, agora eu tenho que resolver essa questão. E ele fica ali horas. Para ter aquela coisa de sair da prova e falar assim, você viu aquela questão? Eu consegui fazer. Eu acertei. Mostrar pro professor, né? Olha, parabéns, você teve que chutar um monte de fácil. Pois e diminuir tua TRI. Tá? Então, gente, não dá tempo. Enem não dá tempo de fazer, né? A gente tem essa questão, né? A gente tem que priorizar a redação. Eu sempre falo para fazer redação primeiro. Mas a gente tem que pensar que o tempo é precioso e que se a gente der mole, vai sair chutando questão fácil, que vai diminuir tua TRI. Então, assim, eu falo muito da coerência da prova. O que é fazer uma prova coerente? É você acertar as questões fáceis, as médias, né? As difíceis pode acertar? Se tiver que errar, que erra as difíceis. A gente quer acertar tudo. Mas se tiver que errar as difíceis, porque provavelmente vai ser difícil para todo mundo. Então, ela não vai ter um impacto muito grande na TRI. E para a gente ver como realmente, né, o Enem, ele é exigente demais com a questão da linguagem de verdade, porque eu estava vendo aqui, né, no último Enem, nós tivemos 2 pessoas com 44 acertos, foram as maiores quantidades de acertos. 2 pessoas. Ninguém gabaritou, né? Não teve ninguém com 45. Não. E a média foi 801. Então, para você ver... no passado 801, se eu não me engano, 2021, 826. Mas eu acho que nunca saiu da casa dos 800. Né? Eu acho que nunca chegou a 900. Eu acho que não. Ou seja, você que se prepara para fazer 38, 40 questões e chega num 700 mais, você tá bem pra caramba. Você tá botando uma galera no chinelo. Muito. Né? E uma galera que está estudando. Que é teu concorrente direto, né? Porque tem a galera que não está estudando, não é teu concorrente, né? Agora, quem está realmente estudando, se dedicando, né? E consegue uma... Poxa, isso é ouro. É ouro. E, amiga, explica então esse rolê de competências e habilidades. Vamos lá. Então, não tirei da minha cabeça. Não é interpretação. Não tirei da minha cabeça. O que acontece? Toda a prova do Enem é baseada em competências e habilidades. A prova de redação tem competências. 5 competências, né? A prova de linguagens tem 9 competências, 30 habilidades. E tem habilidades também. Dentro das competências, a gente tem habilidades. A gente tem as habilidades. A prova de redação. O
que acontece? Essas 30 habilidades, né, que estão em 9 competências, o INEP passa isso pra gente, tá? Toda prova que a gente faz tem um documento chamado conteúdo programático. Se você se inscrever em qualquer concurso da vida, tem lá, né? Conteúdo programático é o que vai cair nessa prova. A gente está acostumado a pegar o conteúdo programático e ver lá gramática, literatura, né? Artes e tal. No Enem, isso vem com um documento chamado Matriz de Referência. E ali estão todas as competências e habilidades de todas as disciplinas, né? Todos os eixos. Ou seja, não é nada escondidinho. Não. Escondido do aluno, não, que ele não vai saber. Todo mundo tem acesso a isso. Não tem nenhum tesouro escondido, não. Todo mundo tem acesso. Se você colocar lá no Google, Matriz de Referência Enem, vai aparecer um PDF que você vai baixar. Né? E aquilo ali tem que ser a tua Bíblia na hora de estudar para o Enem. Não só para linguagens, mas para as outras matérias também. Então, quando a gente abre lá, né, as 9 competências, a primeira competência é de gênero textual, a segunda, língua estrangeira, né, a terceira, linguagem corporal. Aquelas questões que você fala assim, gente, educação física? Que negócio isso? De corpo, aqui de tem dança? Vôlei, e MMA? Que é isso? Que tem isso? Dança, né? Por quê? Linguagem corporal. Porque a prova é de linguagens. Linguagens, né? No plural? Várias linguagens. A gente se comunica, né, por meio do corpo. Então, linguagem corporal. A 4, né, competência 4. Linguagem artística. Então, todas as artes. Grafite, pintura, dança, né? Tudo que for arte. Menos literatura, porque literatura é uma outra competência, que é a competência 5, né? Aí a gente tem uma competência chamada sistemas simbólicos, que é a competência 6. A competência 7, que fala de confronto de opinião, então fala de argumentação e tal. A competência 8, que é a língua portuguesa, mas não se engane, não vai ter uma questão de crase, nem de regência, nada disso. Tem uma habilidade até sobre norma culta, mas para você entender o uso que se faz da norma culta, dependendo do contexto. Eu lembro muito de uma questão que eu acho que deve ser dessa habilidade, que falava sobre... que era de vocabulário, tombamento. Sim. Falava sobre o tombamento de um patrimônio. Aí, o que significava aquilo? Né? Tem uma questão, na vinda para cá, eu sou a louca de fazer questão do Enem, né? E aí eu estava fazendo uma questão que caiu ano passado eu acho que foi PPL, né, segunda aplicação, que era uma mensagem de texto de uma mulher se candidatando a uma vaga de emprego. Não sei se era de diarista, de cuidadora de idosos e tal. E ela escrevia, né? Ela escreveu no WhatsApp e a mulher corrigiu essa mulher. Porque a gente, botou a gente junto. Ela não é a gente. Deve ser por isso que você não arruma emprego, sabe? Assim, falando sobre o quê? Sobre o preconceito linguístico. O preconceito linguístico, né, tem a ver com a competência 8. Então, assim, eu sei que existe que é de língua portuguesa. Eu sei que existe uma norma culta, certo? Que é aquela que a gente aprende na escola, mas que a vida não é assim. A gente não usa norma culta o tempo todo, né? A gente tem, né, umas derrapadas e a gente também tem uma questão social. Nem todo mundo tem acesso à educação, né? Então, fazer o aluno pensar nisso é muito importante, é muito legal. Achei linda essa questão, né? Que falava sobre preconceito linguístico e está dentro dessa competência 8, né? Então, você não vai ter lá a prática, né, da regência, da crase, da vírgula, da acentuação, mas você tem que pensar em que contexto você usa aquilo, né? E, para fechar, competência 9, que são as tecnologias da informação e da comunicação. São as TICs, né? Então, hoje a gente vai ter, né? A gente tem várias tecnologias da comunicação, né? A gente está produzindo um conteúdo que está indo pela internet, né? Por meio do YouTube e tudo, né? Uma tradução para uma audiodescrição, né? De um filme, hipertexto. Isso tudo está lá dentro da tecnologia da informação e da comunicação. Então, são 9 competências. Cada competência tem mais ou menos aí 3, 4 habilidades. E
a gente destrincha, né, essa competência nessas habilidades. E isso tudo o próprio INEP fornece pra gente, né? Não vem escrito na questão. Você não pega a prova do Enem, a primeira questão é de habilidade 1, essa daqui é de habilidade 5, essa daqui não tem. Mas o aluno preparado, que estudou por habilidade... Ele percebe. Ele sabe, né? Ele vai olhar o enunciado e vai falar, opa, essa questão aqui é competência 7, habilidade 22. Entendeu? Por quê? Porque ele já percebe palavras-chave que aparecem nas habilidades no enunciado, ou às vezes até nas alternativas. Isso aí. E eu acho que é isso, é mudar a perspectiva do estudo. Em vez de ser aquele aluno que fica, né, óbvio, você vai ter que estudar alguns conteúdos e tudo mais. Sim. Mas em vez de ser aquele aluno que vai falar assim, caraca, eu tenho que fazer um monte de questão, porque tem isso também, né? O estudo por questão apenas. Como é a interpretação, como eu acho que não tem conteúdo, como é que eu estudo para essa prova. E eu vou fazendo aleatoriamente. Vou fazendo questão aleatoriamente. Por exemplo, no SOS, né, eu trabalho por habilidades. Então, a gente tem uma aula para cada habilidade. Então, habilidade 1, vamos falar, destrinchar a habilidade 1, fazer questão só de habilidade 1, porque a gente vai perceber que existe um padrão. Né? Como é que vem a questão de habilidade 1? Ela é padronizada. Né? Então, aparecem palavras, aparecem expressões, né, que vão ser rotineiras ali naquele tipo de questão de habilidade 1. Então, isso é muito legal. Então, não é só fazer questão por fazer, aleatória. Né? Eu até costumo dizer para os alunos para eles dividirem, fazerem blocos de prova, né? Então, pegar uma prova, dividir em 3 partes, né? 15, 15, 15, sabendo que as 5 primeiras são sempre da competência 2, né? Língua estrangeira, mas pensar que existem médias, fáceis e difíceis, que existem... As habilidades estão ali todas sortidas, né? Você não tem... da 1, tirando língua estrangeira, né? Mas da 6 até a 10, são todas da competência 1. Não existe isso, elas estão misturadas. Eu posso ter uma da competência 1, uma da competência 4, a outra da 9, tudo misturado, né? Então, é legal fazer questão? E questão do Enem mesmo. O que mais você vai achar na internet é prova do Enem anterior. A gente tem desde 2009, gente. E tem as reaplicações também. Então, assim, tem o Enem digital. Tem muita questão, né? Você não precisa pegar... eu vou ter que pegar questões inéditas. Não, porque às vezes nem se parece tanto, né? Mas pega a questão mesmo do Enem, já está ali, está de graça, 0800. E analisar de acordo com as habilidades. Agora, tem conteúdo? Tem. Função da linguagem é um conteúdo, os gêneros textuais, né, as vanguardas europeias. Literatura, amiga, que a galera fala muito isso, assim. Queria até que você falasse um pouquinho. A pessoa fala assim, nossa, não caiu nada de literatura. Ai, meu Deus, cadê literatura? Né? E é muito louco, isso? Né? Porque às vezes cai um texto literário numa questão que não é literatura, não é de literatura. Uma vez eu vi que o G1, ele sempre faz uma... As pessoas acham que só tem escolas literárias, né? O G1 sempre faz uma reportagem sobre o Enem e tal. E assim, textos de Clarice Lispector, Machado de Assis, caem no Enem. Aí parece que a prova inteira é de literatura. E não, é a competência que tem mais caído ultimamente? Sim. Tá? A gente tem aí, em média, 8, 9 questões. E sabe como é que literatura é cobrada? Você tem 3 habilidades. Uma habilidade para você fazer uma relação entre contexto histórico, social e político. Que é a pegada também do Enem, dessa coisa interdisciplinar, né? É pensar como é que... Né, você vai pensar num cara do romantismo, por exemplo. O cara está no século XIX. O que está acontecendo? Eu tenho uma burguesia em ascensão, eu tenho, né, isso é depois de uma Revolução Francesa, eu tenho uma discrepância social muito grande, a galera quer fugir da realidade, escravidão acontecendo. Vamos fazer o quê? Vamos botar uma lente rosa de coraçãozinho, vamos idealizar tudo, né? Vamos idealizar as relações amorosas, a mulher, né? Tudo, né? O indígena, tudo foi idealizado. Então eu tenho que pensar, olhar para aquele texto e falar assim, pô, José de Alencar tinha essa cabeça aqui. Quando ele pensou na Iracema... Eu gosto das aulas da Vanessa, porque a Vanessa, ela explica as coisas e ela dá aula, né? Ela parece que está contando pra gente uma fofoca. A gente já falou isso, né? É muito bom aprender com essa mulher, porque é tudo assim, ela tá falando, como é que ele pensa nisso? E a gente acaba gostando muito do conteúdo, já tive o privilégio de assistir várias aulas da Vanessa,
inclusive nos meus cursos, que eu sempre convido a Vanessa para dar aula, tanto no meu curso da UERJ, né, e tudo mais, tem que ver ela falando dos livros. Parece que tá contando ali um bafafá pra gente. Muito bom. A gente teve o podcast do meu amigo pintor. E vamos foi fazer bem assim. o segundo aqui. Unis de Chumbo, vem aí. E tem isso. Então, assim, como é que o José de Alencar pensou na Iracema? Né? Ele tinha essa cabeça na época, ele não está agora. Então, é pensar nesse contexto histórico, social, político, o que está acontecendo, qual o cenário, qual o pano de fundo. Né? A outra coisa que é a habilidade mais difícil do Enem, que é a habilidade 16, é o procedimento do texto, como esse texto foi pensado, né? Como é que foi a caracterização dos personagens, né? Como foi montado o narrador, né? Isso é um pouquinho mais difícil de atingir, mas só em você perceber que a questão é sobre isso e que ela tende a ser mais difícil. E se você já estudou isso, e se você já estudou isso, você já sabe minimamente o caminho do pensamento que você tem que elaborar. E se não der tempo, você vai pular, entendeu? E a outra é a habilidade 17, que fala sobre valores sociais e humanos que são perpetuados, né, na literatura. Então, você tem aí, por exemplo, né, temas universais como amor, traição. Né? Quando Machado de Assis fala de traição, ele está colocando toda a sujeira debaixo do tapete que o romantismo deixou, jogando no ventilador. Olha, ninguém tá casando por amor não, hein? Ó, galera, aqui, ó, é tudo arranjado. Isso é muito legal, né? Então, você pensar que existem valores, mesmo naquilo que é mais fictício. Se a gente for pensar no Harry Potter da vida, a gente não vê gente montada numa vassoura por aí, mas você tem a questão do órfão, você tem a questão do bullying, que são coisas que acontecem na sociedade. Então, a literatura é um reflexo da nossa sociedade, mesmo sendo um conto super fantástico, entendeu? E aí que o Enem pega, sabe? Então você não precisa saber da vida do autor, das características da obra dele. Você não precisa analisar e ler a Iracema. Leia sim, né? Faz parte da nossa literatura, mas não para fazer a prova do Enem. Você não precisa disso. Mas você precisa entender que existe, né, uma linha do tempo e que as pessoas estavam inseridas em contextos, né? Então isso é muito importante. E é assim que vem a literatura, né? Então, precisa de um conteúdo? Precisa. Né? Mas não é aquele conteúdo que talvez você esteja, né, a galera da escola esteja acostumada a ver nas provas. Né? Então, não é que você não vai estudar conteúdo, você vai estudar o conteúdo só que a partir de uma aplicado, outra né, contextualizado. Exatamente. E a partir daquilo que a própria banca já te forneceu de referência, né? Que são as próprias habilidades e competências. Então, assim, amiga, se a gente for colocar para o aluno em dicas práticas, assim, como estudar, então, de forma minimamente eficiente para a prova de linguagens. Obviamente que entrando no curso SOS Linguagens, Enem, né? A partir de agosto, no ar, né? Aulas gravadas, também vai ter aula ao vivo, né? Para tirar dúvida, para fazer questão. Eu faço muita questão de ter contato com o aluno, sabe? Eu acho que eu tenho que medir essa eficiência. Você também é assim, né? Ainda mais também. Que eu tô em sala de aula, né? Você já saiu da sala de aula, né? Física, mas a gente tem aquele contato com o aluno, saber, né? Que caminho você está tomando, como é que você está pegando, né? O conteúdo que eu tô te passando e como que você está estudando, né? Então, vão existir, sim, as aulas, né, ao vivo e tal, né, mas voltada para uma monitoria e esses mimos que a gente gosta. Mas como estudar efetivamente, né? Não sei por onde começar. Até agora, estou no meio do ano e não comecei ainda a estudar. Negligenciei linguagens. Eu sei que é o caso de muitos de vocês. Dá tempo? Dá. Tá? Não vem com esse terrorismo que tá na reta final. Ninguém tá na reta final. Dá tempo. Dá tempo. Então, a gente vai pegar matriz de referência. Até tô com a minha aqui, ó. Matriz de referência. Certo? Matriz de referência, questões anteriores e perceber as suas lacunas. Não adianta, não existe matéria atrasada e não adianta você parar agora para estudar conteúdos. O conteúdo a gente já estudou. Você está no ensino médio ou já terminou o ensino médio. Por mais fraco que seja, você aprendeu alguma coisa. Porque, como eu falei lá no início, tudo que a gente vê em linguagens, a gente já viu antes. Até o 9º ano você já viu. Então, não tem nada novo. Você já sabe. Mas sentiu que tem uma lacuna, você vai procurar esse conteúdo. Por exemplo, uma questão que precisa exige um conteúdo é função da linguagem.
Saber o que é uma função emotiva, diferenciar de uma metalinguagem, né, de uma referencial, é importante. E existe uma habilidade só para isso. Habilidade 19 da competência 6. Então, você precisa, e cai todo ano, você precisa saber aquilo ali. Poxa, eu tô com uma lacuna aqui. Pega e vai assistir uma videoaula, vai pegar o seu material, sanou a dúvida, acabou a lacuna, questão. Eu vou fazer uma bateria de questão sobre a habilidade 19, até eu entender o padrão dessa prova, o padrão dessa questão, dessa habilidade, né? Então, está envolvido o conteúdo? Sim, não tem como se fazer uma prova sem conteúdo. Mas também, o que é mais importante, que é o outro, né, duplo twist carpado do gato, é você aplicar. Sem medo. Prova de linguagens é para te ajudar, é para te colocar lá, sabe? Né? É uma prova que pode fazer com que você tenha uma nota alta. Né? Então, e é lindo quando você vê o aluno deslanchando, assim, entendendo, né? Olhando para a questão, professor, isso aqui é competência tal, né? É muito legal. E o bom do acompanhamento que você está falando, né, que tem no seu curso, é justamente isso, né? O aluno vai receber já mastigadinho que tipo de questão corresponde a cada competência. Muito mastigado. E quais são as Sabe habilidades. a passarinha que mastigante dá para os passarinhos? É o SOS. Então, cada aula é sobre uma habilidade, né? As questões já vão com as habilidades, separadas por habilidade. Então, você não vai ter que procurar, né? E para quem negligenciou até agora, é tudo que precisa, né? Sim. A coisa porque mais o Enem também divulga, o INEP, né? Também divulga, né? Nos microdados, eles divulgam as habilidades e competências de cada questão. Mas é chato de ver, é uma planilha enorme. Então, assim, eu tive todo esse trabalho de fazer essa curadoria e passar essas informações já mastigadas. Então, meu aluno vai precisar procurar, né, qual é a habilidade, qual é a competência, porque já vai estar lá na lista para ele. E isso vai fazer com que ele reconheça, na prova agora de 2023, a competência. Né? Então, saber a competência já é meio caminho andado. Às vezes você pode até se confundir na habilidade, mas saber a competência, do que se trata? É gênero textual ou é linguagem corporal? Você já sabe o que você tem que mobilizar. Já sabe, para responder isso aquela aí. questão. E as pessoas vão te encontrar onde, amiga? Então, estou no Instagram, né? @Prof. Vanessa Castex, né? Agora no Threads, né? A nova rede social, né? Também, @Prof. Vanessa Castex. Então, pode entrar lá, tá? Liberadíssimo. Quem tiver alguma dúvida, quem quiser perguntar do curso. Caixinha, inclusive tem uma caixinha rolando. Então, entrem na caixinha, sempre tem uma caixinha. Dúvida, pode me procurar na DM também, porque, né, sempre gosto de falar com as pessoas por ali. E agosto, SOS Linguagens, né? No ar. E aí, agora eu vou pedir para você olhar para essa câmera aqui e deixar um recado para os vestibulanjos, principalmente para esses vestibulanjos que a gente sabe que negligenciaram linguagens até agora. A gente está chegando aqui, agosto, início de agosto, e a galera estudando linguagens achando que é interpretação. Então, recadinho de empoderamento para essa galera. É possível, dá tempo. Tá? Não vem com essa de, não, só ano que vem. Não, é possível, dá tempo, né? E é palpável. E é muito legal quando você entende, de fato, o que você está fazendo. Quando você abre a prova e percebe o que tem ali te esperando, fica mais fácil, né? É como a gente pega lá o passo a passo da redação. O que eu tenho que fazer na introdução? O que eu tenho que fazer na argumentação? O que eu tenho que fazer na minha conclusão? A mesma coisa você vai fazer em linguagens. Eu tenho um passo a passo, eu estudei para isso e eu percebo que eu estudei na prova. Que eu acho que isso é o que mais faz as pessoas negligenciarem, né? Como eu não percebo que eu estudei na prova tão de cara, porque eu estou estudando de uma maneira errada, eu não tenho nem vontade de estudar. É verdade. Né? Então, quando você pega o caminho das pedras que eu vou te passar, você vai perceber aquilo na prova. E fica fácil. Né? Fica mais gostoso, porque você começa a ver evolução, Sim. né? E você começa a ver que é possível. Eu falo, a nota 1000 é possível? Os 700 mais é possível. É possível. É super possível. Já aconteceu, né? Com alunos meus, outros alunos também lá do Fator. Então, assim, não negligencie.
faz parte do seu estudo, gostando ou não, faz parte do seu processo de vestibular. E se a vaga é para vir agora, vamos dar o sangue, né? Vamos fazer tudo. O que precisa ser feito, vamos escalar a montanha. Isso, vamos escalar a montanha. Eu falo muito lá em casa que é uma coisa assim, todo mundo quer gelo, mas ninguém quer encher a forminha. É verdade. Encha a sua forminha. Vou adotar, adorei essa. Não é? Todo mundo quer gelo, mas ninguém gosta. Porque é muito chato, né? Encher forminha. É chato, eu odeio. Não é, também eu odeio. Mas é preciso, porque somos adultos. Adultos fazem o que precisam. Essa é outra frase que eu vou falar. Certamente estará nas minhas aulas, eu tenho um momento tapa na cara, Sim. né? Então vai ser uma coisa que eu vou falar. Como é que a criança faz o que quer fazer. Isso, adulto tem que fazer adulto o que tem que ser precisa feito. ser feito. Quantas vezes você não quer dormir sem tomar banho? Quantas vezes você quer nem levantar da cama? Quantas vezes você não quer nem escovar o dente? Mas você faz o que você tem que fazer, entendeu? E a mesma Às coisa vezes eu tem durmo que sem ser tomar banho. estudo. Mentira, gente, eu tomo banho. Mas tem que fazer, faz parte. Faz né? parte. E é isso, amiga. Que papo maravilhoso. Eu sou muito fã da Vanessa, fã Eu do seu também. trabalho. E que bom ter aqui você pela segunda vez, porque você já esteve aqui no ao vivo, Pois nosso é. primeiro ao vivo aqui. Teremos um segundo em breve. Em breve. Obrigada por ter vindo. Obrigada, eu que agradeço de estar aqui com a minha amiga, né, tricotando, fazendo o que a gente mais gosta de fazer, que é falar de educação, de empoderar pessoas, né? Por meio Então, do assim, é uma conhecimento. iniciativa incrível fazer o que você faz, né? Se doar, que faz parte, né? Não é nenhuma doação, porque você é assim. Então, é admiração, né? Desde que eu te conheci, que foi um casamento, assim. match. Foi um amor à primeira vista. A gente nem se conhecia, a gente foi para um show juntas. É, a gente nem se conhecia. Show do Los Hermanos, nunca me esqueço. É, a gente nem E se deu conhecia match. direito. Assim, quando eu comecei a trabalhar no Fator, a Vanessa mandou uma mensagem assim: oi, tudo bem? Eu sou a Vanessa do Fator. Eu, oi, tudo bem? Não. Aí daqui a pouco você aqui, vamos no show juntas? Vamos. E fomos. Tudo de bom. Então, é isso. Obrigada, amiga. Obrigada e, a você. Se inscreva aqui no canal, deixa o seu like, comenta aqui. Se você tiver alguma dúvida de linguagem, pode procurar a Vanessa no Instagram, tá? Um beijo e até o próximo episódio.